Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos começando essa edição aqui direto da Expotec, a tenda montada pela SBPC para apresentar trabalhos de diversos institutos de pesquisa, inclusive da Agência Espacial Brasileira. E nós estamos aqui exatamente no stand que está reunindo a Agência Espacial Brasileira e o INPE com o diretor do INPE, o Clésio Dinardim. A gente já fala com ele já, mas primeiro vamos ver como é que foi a cerimônia de abertura da SBPC 2023 lá no Teatro Guaíra. Como é tradição na SBPC, a abertura foi recheada de atrações culturais promovidas pela Universidade Federal do Paraná. Depois da marcante apresentação da Orquestra Filarmônica da Universidade, foram realizados os discursos das autoridades presentes e, em quase todos eles, o registro do contraste entre o novo governo e aquele que passou. E estar aqui hoje, de volta com a ciência, de volta com a democracia, é um momento único que nós temos que guardar para sempre lembrar. A democracia se conquista diariamente. Não podemos esquecer isso. A gente esqueceu e veja no que deu. Todos lembram que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia do nosso país, em que as universidades também participam, se tentou desqualificá-la no governo anterior. Foi tratada como espaços de balbúrdia. Mas nós queremos dizer que no nosso governo, no governo do presidente Lula, nós, ao contrário, achamos as nossas universidades, as instituições públicas de pesquisa, espaços de excelência, de produção de conhecimento e que precisam ser respeitados. Durante a cerimônia, a ministra Luciana Santos anunciou a retomada do programa PROINFA, que deve investir em infraestrutura de pesquisa para universidades e institutos. Aproveitei a ocasião da SBPC para anunciar, que eu tenho a satisfação de anunciar no dia de hoje, recursos da ordem de 3,6 bilhões de reais no âmbito do programa de recuperação e expansão da infraestrutura da pesquisa científica e tecnológica nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia. O nosso famoso PROINFA está de volta. Da onde vem o recurso e no que a senhora pretende empregá-lo? Qual que vai ser esse cronograma de anúncio que a senhora deve fazer aí pelos próximos dias? Nós estamos resgatando o PROINFA, que é historicamente um programa de ampliação, de restauração da nossa infraestrutura do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Como houve um apagão, está muito obsoleto em várias partes do país. Com isso, nós estamos anunciando esse recurso para quase 1 bilhão por ano até o final do primeiro mandato dessa retomada do presidente Lula. Então, um financiamento robusto que será feito em editais do recurso da FINEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que foi recuperado integralmente pelo presidente Lula. Esse dinheiro vai custear o supercomputador do INPE? É uma possibilidade, né? Nós estamos já nas tratativas, né, da aquisição desse supercomputador e está dentro do escopo
das nossas prioridades. Uma última da minha parte. Quem acompanha a SBPC notou uma mudança significativa de clima na abertura de hoje com relação à última, por exemplo. Essa é uma cerimônia de reconciliação da ciência com a SBPC do Brasil? Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Nós vivemos tempos tenebrosos nesses últimos 4 anos, em que imperou o obscurantismo, o negacionismo, a tentativa de reescrever a verdade e até a história, mas a ciência voltou, o Brasil voltou e nós estamos aqui exatamente para afirmar o óbvio, de que a ciência tem um papel fundamental nas soluções do dia a dia do povo brasileiro. Celso, ontem a gente teve a ministra anunciando a liberação de 3 bi em recursos na retomada do Proinfa. E pelo que a gente entendeu do discurso dela, a FINEP vai ser a controladora aí do cofre da chave. Como é que deve ser a liberação desse recurso? Vocês vão abrir algum tipo de chamada? Os projetos vão passando normalmente? Como é que deve ser a tramitação para liberar esse dinheiro? Então, com o descontingenciamento do FNDCT, do volume total, né, feito aí pelo presidente Lula no início do ano, a FINEP terá um valor inédito de recursos para investir nas diversas áreas que foi aprovado pelo Conselho Diretor do FNDCT. O que a ministra falou é que só para a parte de infraestrutura, nos próximos 2 anos, estamos falando de 3,8 bilhões de reais. Então, realmente é um volume que tende a entrar no sistema, melhorar muito a infraestrutura, concluir prédios, renovar laboratórios, novos parques tecnológicos, enfim, toda essa infraestrutura necessária para a ciência brasileira. Todos eles, obviamente, definidos através de editais que a FINEP vai lançar no seu site e as instituições farão as suas propostas, projetos e as equipes FINEP irão fazer a avaliação de cada um dos projetos e, obviamente, os mais meritórios serão contemplados. A ministra disse, inclusive, que esse recurso pode financiar, por exemplo, a compra do supercomputador do INPE. Como que seria isso para um processo já iniciado? O edital já está não foi publicado, mas está em andamento. Então, eu acredito que vai ter um vencedor e o FNDCT irá pagar esse vencedor. Eu não sei como é que está o projeto disso, mas com certeza esses recursos servem para atualizar ou comprar um novo supercomputador para o INPE, assim como ajudar a construir os satélites, enfim, é um mundo enorme de possibilidades que esses recursos abrem para a gente. O governo está investindo em algumas linhas de pesquisa, como transição energética. O que seria a prioridade nesse momento? Qual que foi a tarefa que te deram para alavancar por meio da FINEP? Qual que é o grande objetivo da FINEP como fomentadora de pesquisa no país nesse momento? A FINEP, esse volume de recursos do FNDCT, ele se divide em 2 grandes rubricas, vamos dizer assim. Os valores são reembolsáveis, são aqueles que a FINEP financia, e os não reembolsáveis são aqueles que vão em investimento e que não têm retorno financeiro diretamente para a FINEP. Então, os reembolsáveis, financiamento, são as linhas definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, que se reuniu há 2 semanas atrás e definiu as estratégias do governo para neoindustrializar o país. Serão as linhas que nós vamos privilegiar, né? Não só elas, mas as principais. E na parte do não reembolsáveis, nós já definimos 10 grandes eixos, né, que serão investidos, né? Como falamos, inovação, infraestrutura, a questão toda da descarbonização da economia, muita coisa nessa área, infraestrutura de biblioteconomia, bibliotecas, acervos que ficaram muitos anos sem investimento também, terão recursos, iniciativas para a área de agricultura familiar terão recursos e também iniciativas de inovação nos grandes centros urbanos, onde você tem áreas com baixo índice de IDH. Nós também iremos entrar nessa área porque queremos ter aderência ao programa do governo Lula, que é combater a fome, a miséria e inserir a juventude negra e a juventude das favelas no mercado de trabalho
dentro de um contexto de inovação, de economia 4.0. E depois da cerimônia de abertura que você viu agora há pouco, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, teve de retornar a Brasília para participar da recepção do diretor da NASA junto ao presidente Lula. Ela retornou, entretanto, à feira na quarta e a gente acompanhou toda a movimentação. Veja. Em uma festa com direito a frevo e muitas homenagens, a ministra Luciana Santos recebeu praticamente um ato de desagravo em seu primeiro encontro com a comunidade científica do país na reunião da SBPC que está sendo realizada dentro da Universidade Federal do Paraná. Eu sou estudante, eu estou trabalhando como monitora aqui por ciências biológicas aqui. E quando eu descobri que você veio aqui, eu achei muito bacana saber que você veio aqui prestigiar o trabalho. E eu quis agradecer por todo o seu trabalho, tudo que você faz pelo Ministério. Eu acho isso muito louvável. E vamos lutar pela ciência e para que isso progrida e que a gente consiga sempre trazer ciência e conhecimento no Brasil. A agenda de compromissos na capital paranaense começou pela manhã, quando ela participou da assinatura de um convênio que envolveu a prefeitura local e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O convênio pretende instalar sensores meteorológicos nas escolas municipais como projeto piloto para o incentivo à formação de pesquisadores na área. Esse é um piloto porque introduz as crianças na ciência e que tem muito a ver com a realidade dela. As crianças de escola pública sabem muito bem o que é morar em morro, o que é morar perto de encosta, o que é morar perto de alagados, e isso contribui para que a gente tenha cada vez mais uma consciência ecológica e, ao mesmo tempo, um aprendizado dos fenômenos da natureza e como dar um caminho de sustentabilidade. Então, com isso, ela tem um aprendizado de ciências básicas, de ciências naturais, mas ao mesmo tempo relacionado à sua realidade cotidiana. Isso é a melhor maneira de aprendizado que possa ter. No início da tarde, a agenda da ministra foi dentro da feira da SBPC, no estande da FINEP, onde ela assinou a liberação de recursos para o desenvolvimento de inovação entre micro e pequenos empreendedores. Uma demonstração não só retórica, mas na prática dos compromissos que o nosso presidente tem com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, porque num rápido tempo nós conseguimos recuperá-lo integralmente, e é por causa disso que nós estamos podendo assinar hoje esse 1 bilhão, cento e tantos mil de recursos para a inovação brasileira. A FINEP ela tem sido cada vez mais uma financiadora de empresas, através de recursos próprios e recursos do FNDCT. E para dar capilaridade a isso, nós usamos agências regionais ou estaduais. Nesse caso, é um banco regional que atua Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com sede aqui no Paraná, e uma cooperativa que atua no Brasil inteiro para crédito cooperativo, para inovação de empresas vinculadas à cooperativa. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é contrato, permitindo que essas duas instituições de crédito vinculados ao microcrédito possam acessar os recursos da FINEP. Depois do protocolo, a ministra passou toda a tarde visitando estandes de institutos de pesquisa e de universidades, onde aproveitou para participar de um ato pelo lançamento de um programa de incentivo à participação de mulheres na ciência, além de receber mais apoio por sua permanência no cargo. É uma grande satisfação ter aqui presente a nossa ministra, Luciana Santos, principalmente num momento tão especial como este, onde vai ser realizado o lançamento do programa Futuras Cientistas. E eu gostaria de iniciar dizendo que este momento ele é muito especial, porque aqui, nesta SBPC, nós podemos dizer que a ciência voltou, e voltou na voz de uma mulher! Por isso aqui o lançamento do nosso edital, o Futuras
cientistas, né? E nós encerramos então com um pequeno vídeo em que elas mostram por que o programa está fazendo a diferença na vida delas. Claro, a gente tem muita coisa para aprender, também tem muita coisa para ser descoberta ainda e mostra que a gente, nós mulheres, podemos fazer parte dessa mudança, dessa descoberta. Para mostrar que as mulheres sim podem fazer parte da ciência. Tenho certeza que tanto para mim quanto para as outras alunas participantes, esse projeto está sendo inesquecível. Eu espero agregar muito ao programa e aprender muito também. Façam ciência com uma mulher. Então é emocionante, né, ver principalmente meninas de escolas públicas que, por conta desse esforço histórico, não se sentem podendo atuar nas soluções da vida das pessoas de maneira tão contundente como a ciência é capaz. Então, eu acho que, para além de dar perspectiva a essa meninada, além de trazer o conhecimento, trazer uma profissão, é também uma dimensão coletiva. Uma dimensão de que aquilo que ela está aprendendo vai resolver problemas de várias pessoas que precisam das soluções que a ciência e a tecnologia apresenta. Por isso, Giovana, a todos que fazem o CETEM, a todos que fazem a ciência, nós precisamos fazer da política de inclusão de gênero um programa estruturante do nosso Ministério e nós estamos cada vez mais convictos e convencidos para dar uma sacudida, né, e garantir que as mulheres estejam onde elas quiserem e o lugar de mulher é na ciência. Um grande abraço, muito obrigada aqui para vocês. A ministra também esteve em uma reunião com os sindicatos que representam os trabalhadores da ciência, quando recebeu pedidos para a realização de novos concursos para nível médio e superior. Viva os trabalhadores da ciência! Viva! A agenda foi encerrada somente no final da noite, em uma reunião com algumas das principais lideranças da ciência no país, que reforçou o apoio da comunidade científica a ela e às ações do novo governo. Saio deste encontro com a convicção de que a ciência brasileira será renovada e fortalecida desta reunião anual da SBPC. Juntos, juntas, vamos transformar o Brasil, construir um Brasil justo, inclusivo, sustentável, democrático, soberano para todos os brasileiros e brasileiras e dizer a vocês, né, que mais uma vez que o Brasil voltou, a ciência voltou e eu quero dizer a vocês que muito obrigada. Um grande beijo, firme na luta. Viva o MCTI, que não seja moeda de troca com o Centrão. Viva! Segundo bloco, então, vamos conversar, estamos falando diretamente aqui do estande do INPE, vamos conversar com o diretor do INPE, o Clésio Dinardim, que vai nos contar as novidades. Clésio, esse ano a gente tem a união do INPE com a Agência Espacial Brasileira dentro do mesmo espaço. Isso de alguma forma demonstra uma certa reaproximação? Teve alguma rusga aí recentemente? Não. A Agência Espacial Brasileira é uma grande parceira, ela é um player importante do programa espacial. Assim como o Ministério define a política, a agência faz a coordenação e o INPE é o órgão executor. Cada um sabe o seu papel, cada um sabe o que tem que fazer. O que acontece é que esse ano nos foi dado um stand, né, ao lado da agência espacial, que não aconteceu nos outros anos. Quando eu vi isso, imediatamente falei para o nosso pessoal, não, tire a parede,
tire a parede e vamos trabalhar juntos. Vamos colocar uma divisória virtual, né? São instituições diferentes, a agência precisa ser respeitada, o INPE precisa ser respeitado, então cada um tem as suas idiosincrasias, mas vamos trabalhar juntos. Somos 2 parceiros do programa espacial, estamos 2 embaixo do Ministério, e eu achei uma ótima oportunidade para a gente mostrar que nunca estivemos separados. Então eu pedi que fosse retirado, nós até pensamos em colocar o Amazônia 1 aqui, e deixar que o Amazônia 1 fosse o elo entre a agência e o INPE, né? Mas eu falei, não, tá apertado, tá pequenininho o nosso stand, vamos deixar o satélite SCD-1 aqui, separando as duas organizações, que é um exemplo. É um satélite que está aí há 30 anos funcionando, então achei uma ótima oportunidade. E também é pequenininho, mostra que há espaço de trânsito entre o INPE e a EB. Clésio, falando um pouco de projetos, ontem a gente estava conversando, a tua vinda a Curitiba não é apenas para participar da abertura da feira. Você tinha um intuito científico de divulgação e de formação científica. Conta um pouco sobre esse projeto. Muito obrigado por essa pergunta, porque reforça aquilo que é uma das bandeiras da minha gestão. Quando eu entrei na direção do INPE, uma das coisas que eu fiz foi quebrar os muros. Eu sempre procurei fazer isso. O plano diretor do INPE é um exemplo disso. Para fazer o plano diretor foram chamados 17 e acabou sendo 23 autoridades da área espacial e da área do pessoal que usa as aplicações que dependem do setor espacial para o seu desenvolvimento. E nós também temos uma outra preocupação com a próxima geração que vem aí. Você vê que os nossos estandes do INPE são absolutamente inclusivos, absolutamente acessíveis, trazem toda a comunidade representada aqui. É claro, não há como fugir, nós somos o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o executor do programa espacial. Então nós tivemos que trazer o Amazônia 1, que é o nosso maior feito recente. Mas não é o único. O INPE é uma instituição excepcional e tem várias áreas de grandes desafios pela frente aí. Uma delas é a meteorologia, que nós estamos atacando também. Nós comentamos que nós estamos trazendo a renovação do supercomputador. Então o supercomputador deve ficar pronto em sendo liberado, insisto, já está assinado, em sendo reliberado o recurso esse ano. No final do ano eu quero inaugurar o supercomputador e fica já o convite para a ministra Luciana e também para o presidente Lula. Venham aqui, vocês vão conhecer um dos melhores supercomputadores do mundo, do top 500, e o primeiro supercomputador sustentável do mundo. E para isso, não basta ter o prédio. O prédio é importante, mas o mais importante são as pessoas que compõem o INPE. Então, nessa lógica das pessoas, nós precisamos dar uma atenção especial para as crianças, para a formação de base, para a formação que leva aquela criança a se motivar pela ciência, em especial as meninas, né, para buscar uma igualdade de gênero, forçar um pouquinho mais a mão para dizer, olha, é bom, menina tem espaço onde quiser, inclusive na ciência. Então, com isso nós criamos um projeto piloto, que é um projeto para a formação dos novos meteorologistas do país. E esse projeto está previsto para acontecer aqui em Curitiba. Então nós viemos com o intuito de assinar um convênio com o prefeito da cidade de Curitiba para implantar em todas as escolas, se não todas, na maior parte das escolas municipais, uma torre anemométrica, mostrando vento, umidade, pressão, as variáveis que são importantes para a meteorologia, para a entrada do modelo que é o modelo numérico do INPE, né, o MONAN, que é uma iniciativa também extramuros que envolve 30 pessoas. 30 pessoas de 15 universidades, 15 instituições. Então a gente trabalhando nisso, queria fazer uma relação desse nosso desenvolvimento, que é um desenvolvimento absolutamente essencial para o país, tem a ver com o avanço da segurança energética, tem a ver com o avanço da segurança alimentar, com a melhoria da previsão do tempo de 7 dias, a inclusão do Nowcast, que eu insisto, com esse modelo em funcionamento vai acabar essa questão de não sabia que ia chover, porque nós vamos dar previsão de 6 horas, 3 horas, 5 horas. Isso resolve e muito, vai ajudar e muito o CEMADEM a cumprir a missão deles, né? Então, tudo isso não tem sentido de ser sem as pessoas por trás, o cérebro, né? O ser humano. E aí, junto com isso, as crianças que são nosso, vamos dizer assim, o ouro do nosso país.
o nosso grande recurso natural. E a gente formando bons profissionais a partir da infância, com a base bem sólida, o INPE participando efetivamente com esse projeto, mostrando o que é ciência, trazendo a ciência para dentro da escola, é um projeto piloto que a gente quer ver dar certo. E em dando certo, quiçá, a gente expande para todos os estados da nação, quiçá as capitais e depois para o interior. E aí nós vamos lá, já estou prevendo, hein? Lá no interior da Amazônia, botar uma torre anemométrica, numa pequena escola no interiorzinho da Amazônia, ou perto de uma escola indígena lá, fazendo uma medida onde nós não temos medida hoje. Imagina que maravilha. Vamos fazer um glossário para você que está em casa e não tem obrigação nenhuma de saber que termos são esses. Monan é um modelo matemático que está sendo desenvolvido pelo INPE para ser usado no novo supercomputador, e esse modelo matemático, ao que prometem os técnicos, os especialistas lá do CPTEC do INPE em Cachoeira Paulista, vai ser revolucionário e capaz de fazer previsões com uma precisão muito grande. Essa torre anemométrica que vocês vão instalar na escola, ela vai gerar dados online para o satélite, para o brasileiro, e vocês vão receber lá no INPE. A previsão do tempo de Curitiba vai ser um espetáculo, né? A verdade o objeto principal é a formação escolar. Então, esse sendo o foco e tendo claro que esse é o objetivo desse projeto, nosso objetivo é formar as crianças, formar os jovens pesquisadores do futuro. Aliás, vou fazer um parênteses aqui para agradecer. A iniciativa não é minha, tá? Não é da direção. A direção abraçou esse projeto. Esse é um projeto do pesquisador Paulo Nobre, que teve a iniciativa, e nós vamos abraçar, assim que descobrimos o projeto, abraçamos o projeto. Então, dado o devido crédito, voltamos ao foco. O foco é a criança, é dar uma boa formação. Se a torre tiver uma boa resolução, se a gente conseguir avançar com ela, aí nós podemos integrar na nossa rede de satélites. Nós já temos dito isso há bastante tempo, que todos os satélites que nós vamos fazer daqui para frente vão ter um transponder de coleta de dados para reduzir os custos das operações de coleta de dados do IMET, por exemplo. E esse daí poderia ser o receptor de dados dessa rede municipal aqui de Curitiba. Então, em atendendo o objetivo primário, que é a criança, o foco é na criança, melhorar a sua educação, avançarmos para uma torre boa. O dado estando bom, podemos fazer a transmissão. A transmissão funcionando, não vejo nenhum empecilho para ela ser assimilada. E aí sim, Curitiba vai ter a melhor previsão do tempo do país. E aí as outras capitais vão morrer de inveja e vão vir trabalhar com a gente também. Não sei quantas escolas tem em Curitiba, mas, né? Se tiver umas 30, já é mais Ótimo. Torre anemométrica do que tem em São Paulo, por exemplo, né? Vai ser a maior cobertura do país. Falando do supercomputador, a ministra ontem anunciou a retomada do programa de infraestrutura, 3 bilhões de reais. E falando com a gente, ela disse que essa pode ser a origem do recurso que vai pagar o supercomputador. Como é que está o andamento disso, da compra, Clésio? Nós já fizemos o projeto já foi aprovado, está assinado em todas as instâncias e já estamos com o projeto em andamento. A fase 1, que era o projetinho piloto, o primeiro recurso para fazer os estudos, foi concluída. O nosso corpo técnico, em conjunto com as instituições, as empresas, né, que fornecem supercomputação, já ofereceram o que nós chamamos Request for Information, do inglês, né, solicitação de informação. Ou seja, nós fizemos a solicitação de informação para diversas empresas, sem compromisso de compra, pedimos que eles respondessem os questionários e juntamos isso de todas as empresas que nós conseguimos as informações. Já montamos a especificação e estamos desenhando a licitação. Então já está pronto. Também já estamos finalizando o projeto, aliás, já finalizou. Internamente ao INPE já finalizou. Nós estamos montando a licitação da infraestrutura. O piso, a água, a energia, a subestação, o cabo, que vai comportar e onde o computador será conectado. E já estamos solicitando à FINEP que libere os 60 milhões para a compra este ano. Então veja, simultaneamente, com duas frentes simultâneas, a infraestrutura para receber está sendo licitada agora para ser executada durante o ano. O dinheiro do computador chegando agora, nós fazemos a licitação para o computador chegar quando a estrutura estiver pronta.
Então, se tudo der certo, no final do ano nós vamos ter o supercomputador funcionando. E aí, de novo, a ministra Luciana, o presidente Lula, já estão pré-convidados, assim como todas as autoridades, todo mundo que participou pode vir abrir a champanhe junto com a gente, que o Brasil volta a ficar no top 500 aí, os melhores computadores do mundo. Nós vamos fazer o upgrade do computador no outro ano também, tem que se deixar claro isso, a compra não é toda feita numa vez só, né? Que é uma estratégia. Outra coisa que nós estamos fazendo com esse modelo de supercomputador é acabar com o aprisionamento tecnológico. Então a nossa gestão no INPE também teve essa preocupação. Além de derrubar os muros e trazer todas as universidades para trabalhar com a gente, em parceria, em harmonia, nós também tivemos a preocupação de desenvolver uma tecnologia que não fosse dependente de um único fornecedor, que possa ser feito de forma modular. Para o pessoal da área de computação, quem trabalha com GPU, aquelas placas gráficas, pode ser colocado junto. Quem trabalha com processamento massivamente paralelo, pode ser feito também. Quem trabalha com processamento vetorial, né, também pode ser conjugado, de modo que módulos trabalhem em áreas separadas e a memória alocada de maneira dinâmica. Então tudo isso reduz o aprisionamento tecnológico e vai melhorar inclusive a licitação da manutenção lá na frente. Para algumas pessoas isso gera uma certa dúvida, as pessoas não têm obrigação de saber o que vai ser feito com toda aquela estrutura que já existe para sustentar o Tupã. Aquilo não pode ser aproveitado no novo computador, no novo supercomputador. Isso é uma pergunta muito importante. Você, como sempre, está muito assertivo. A pergunta é, ok, e aí o que eu faço com aquele? Desliga e bota fora? Não. Hoje nós temos o EGEON, nós fizemos uma estratégia. A pressão foi grande durante a nossa gestão inicial. Por quê? Porque o Tupã, quando eu assumi o INPE, já estava decretada a sua morte. Já não devia mais estar operando, ele não devia mais estar funcionando na área de operação. Ele pode ser usado para pesquisa, e isso responde a sua pergunta. Aqueles módulos que servem, que funcionam, que continuam viáveis, podem ser aproveitados para pesquisa. Mas no ponto de vista de operação, você não pode garantir que a previsão numérica do tempo seja mantida por um objeto que não tem nem garantia, cuja vida útil dele foi decretada em 2015, né? O fim de operação, e o fim da vida em 2017. Eu assumi em 2020. Então, absolutamente temerário o que foi feito. Então, nós imediatamente tomamos uma ação e colocamos o EGEON em prática. É a melhor solução? Óbvio que não. Nós somos inteligentes, pelo amor de Deus. Mas era o que dava para ser feito para garantir que a operação fosse feita com uma máquina que tem garantia e que tem segurança. Não é um super, é um HPC, mas ele garante que a operação e que a meteorologia continuem entregando. E você viu descontinuidade na meteorologia do país? Não. Graças à nossa equipe, graças à gestão do INPE. Em paralelo, nós mantivemos o Tupã funcionando. O Tupã continuou funcionando por um tempo, já foi desligado. Alguns módulos deles que estão lá do XC50, aqueles que não morreram naturalmente, que não pereceram naturalmente, continuam sendo usados aqui e acolá para processar um modelo regional, né, para processar um subproduto do modelo que roda no Monan, no EGEON. Mas estamos no limite da navalha. Nós precisamos agora trazer de uma vez o novo EGEON, o novo supercomputador, que vai assumir, e é um super, conectar o EGEON nele para manter, e o Tupã, aquelas partes que puderem ser aproveitadas, deixar para pesquisa, para avançar. Por exemplo, tem estudos que são feitos do núcleo dinâmico, né, do modelo. Foi decidido o núcleo dinâmico agora. É um núcleo dinâmico que pode rodar simultaneamente, escala global e regional. Parabéns para a equipe do Monan. Todas as 30 pessoas que trabalham, 30 pesquisadores que trabalham no comitê científico. Foi um ano exaustivo de estudos. Não paramos nenhum dia. Mas agora tem subsistemas que precisam ser testados. Estudo da camada limite, parametrização de nuvem, parametrização da circulação, toda essa parametrização dos ambientes. Como é que nós vamos, uma novidade, como é que nós vamos parametrizar as imagens que vão para dentro? Que nós vamos usar imagens dentro do Monan. Isso vai ser feito agora, vai ser feito no próximo ano. Então essa pesquisa tem que ser desenvolvida.
A imagem do Amazônia 1 vai para o pipeline, ela é digerida, processada, e aí a gente procura o que é soja, o que é milho, e aí muda a evapotranspiração, transforma isso em parâmetros e alimenta o novo modelo. Os novos condições de contorno do modelo são adaptadas. Então tudo isso precisa evoluir. E aí nós temos espaço para usar essa máquina. Então não vai nada ser colocado fora, a não ser que seja dado baixa, que seja inservível para o serviço público. Ninguém é idiota também querer que deixe uma máquina funcionando se ela não for viável, porque o Tupã é muito caro de ser mantido, ele tem... E aí eu aproveito a minha próxima pergunta. O que tem de diferente nesse supercomputador que vocês estão fazendo, que vocês estão licitando, que ele vai ser inclusive sustentável, como você falou? Duas coisas, ele não vai usar em princípio, mas como eu não posso garantir, porque é uma licitação e a licitação é aberta para os fornecedores, mas os nossos Request for Information, eles têm identificado que a refrigeração dele não precisa ser por água gelada, né? Pode ser talvez por água ou pode ser por ar forçado, o que reduz o custo. Então é isso que você estava falando, que o custo de operação do Monan só será, por isso que eu falo inservível. Se o custo de operação dele for maior do que o benefício que ele gera, é melhor desligar. É melhor desligar, não faz sentido. Isso é gasto, então eu gasto o que eu gastaria com a manutenção, eu compro um novo HPC ou compro um módulo novo para o Monan. Outra coisa que é muito importante que vai acontecer é que no projeto que nós desenhamos, para esse primeiro ano, a gente compra um computador. Já no segundo ano, já em 2024 agora, a gente compra a fazenda de energia solar. Então o INPE vai ter uma fazenda de energia solar para sustentar a operação e nos horários que tiver maior disponibilidade, sustentar também a pesquisa. Então vai ser o primeiro supercomputador sustentável do mundo. Muito bem. Bom, a gente está falando um pouco do INPE no presente, o que está acontecendo. Tem a Amazônia 1B sendo construído. E para o futuro, como é que está a perspectiva para os próximos grandes projetos do Instituto? Tem Ciber 6 para ser feito e a gente tem um LIT ampliado esperando um futuro, quem sabe, SGDC. Como é que estão essas coisas? Como é que o LIT está hoje? Está desligado ainda? Não, o LIT não está desligado, ele continua funcionando, né? Nós passamos por uma reestruturação da como o INPE presta serviços, né? A lei de inovação, o arcabouço da inovação foi publicado em 2012 e em 2017 sofreu adicionamentos, né? Ou seja, especificações da legislação. Infelizmente, o LIT, o INPE, né? Tem que falar o INPE, porque o LIT não é uma coisa isolada. Ele faz parte de um arcabouço importante do setor espacial, que é o INPE. Então o INPE não estava preparado para essas modificações. Talvez pela redução do quadro de servidores, talvez pelo assoberbado de atividades que o INPE faz, talvez um pouco falta de foco, né? Não sei. Não faço julgamentos. O fato é, historicamente, não acompanhou a evolução da legislação. E nós precisamos no passado, precisávamos e fizemos uma reestruturação do ponto de vista jurídico-legal. Hoje, nós já estamos com 7 dos serviços registrados no portfólio de serviços do INPE. Já está registrado no processo novo e já estamos começando a prestar serviço. Simultaneamente, enquanto nós não poderíamos prestar serviço solicitando ressarcimento, como a lei faculta, nós fizemos alguns serviços que foram em função da missão do INPE e em função do dever de Estado de fazê-lo. Então nós cumprimos. Então o INPE nunca parou na prestação de serviço. Ele teve uma readequação e, como toda readequação, você dá uma arrumada na casa, você para a geladeira, mantém a TV funcionando, depois para a TV, mantém o freezer funcionando e assim você vai, uma a uma, para arrumar a casa como um todo. Foi o que nós fizemos. Se causou a impressão que parou, me desculpe, é uma impressão equivocada, nunca parou. E agora nós retomamos. Nós estamos com o Sabiamar. O Sabiamar é um dos satélites que nós vamos lançar. É importante que se diga que a missão Aqua não é um satélite, é uma missão. A Amazônia 1B, ele carrega 3 missões nele. Mas nós temos a pretensão de lançar o Aqua com a P100, por exemplo. Nós estamos tentando estruturar e arrumar espaços no PPA
e arrumar formas de financiamento para financiar, por exemplo, uma P100 que seja uma extensão do Sabiamar, que é monitoramento dos recursos hídricos. E eu estava conversando agora, aproveitando essa feira que nós estamos, com o pessoal da CCGE, estratégico, né, estudos estratégicos, e eles falaram, água é um recurso fundamental. Eu falei, então vocês vão gostar do que nós estamos fazendo. Porque o nosso planejamento estratégico que a nossa gestão fez, revelou isso. Quando a gente abriu os muros, a gente chamou todo mundo para conversar. E nós já estamos fazendo. O Aqua 1 vai fazer parte do satélite Amazônia 1B, a missão Aqua 1. E depois vem a 2, a 3, a 4. Então nós estamos planejando. A plataforma P100 já está toda desenhada em níveis de projeto. Está na hora da gente começar a botar ela para executar, desenvolver, começar a criar, materializar a plataforma P100, que vai ser mais uma da família PMM. Então tem a PMM, que é uma família, com a P250, que vai servir o Amazônia 1B, já está servindo, já estamos montando, vai servir os Cibers, o Ciber 6, vem com a PMM como sua base, e a carga útil é uma carga útil chinesa, SAR, e essa é a parceria. Por conta dos custos, o INPE vai estar acima, 51% do projeto é nosso, ou seja, nós vamos ter um pouco mais de liderança em relação aos anos passados. Os chineses também vão incluir o lançamento, né, como parceria, nessa parceria para equilibrar os custos do projeto. Mas não só isso. Amanhã ou essa semana eu estou recebendo o Bill Nelson, administrador da NASA. A minha proposta é, se a NASA quer cooperar com o INPE, vamos fazer o Amazônia 2, o 3, o 4, em cooperação com os Estados Unidos. Por que não? Vamos usar a nossa P250 e colocamos uma carga útil americana. O INPE não tem restrição de trabalhar com ninguém, estamos abertos para trabalhar com todos. E vamos aumentar o monitoramento para os demais biomas, que esse satélite possa ser usado para ampliação. O Cerrado e a Amazônia já fazemos. Por que não o Pampa, a Mata Atlântica e os demais? Vamos ampliar tudo isso. Além da meteorologia, ou seja, mas em parceria, em sinergia. Voltando para a P100, e você falou em novos projetos. O EQUARS, com todas as dificuldades que ele passou, eu coloquei ele de novo na pauta, coloquei de novo na agenda. A Agência Espacial Brasileira já aprovou dentro do Prozame o EQUARS, e o EQUARS deve ser o caso de teste da Amazônia P100, da plataforma P100. Então a plataforma P100, que é uma plataforma similar à P250 do Amazônia 1, que está projetada e será desenvolvida para o EQUARS. E em funcionando, será desenvolvida para os demais satélites da missão Aqua e demais. Ou seja, tem todo um plano, um arcabouço. Junto com isso, nós temos o P30, que é o Biomesat. O Biomesat é um pequeno estudo do que poderia ser feito para reduzir uma câmera para caber num satélite de 30 quilos. Aí você imagina, uma família de satélites de 30 quilos. O custo de lançamento cai lá para baixo. Eu poderia fazer a revisita na Amazônia com muito menos tempo. Então vamos lá, qual que é a diferença então da PMM para P50, para P100 e para essa outra que você acabou de falar que é de 30 quilos? Então, plataforma multimissão é um conceito. A plataforma multimissão, para você que está nos assistindo, significa plataforma multimissão, PMM. Ela é o cérebro, aquela unidade que carrega a carga útil, é como se fosse um caminhãozinho sem caçamba. Ali está todo o cérebro, para onde ele vai, as atitudes, a subida, a descida do satélite, girada, todas as voltas que ele precisa dar, o monitoramento de todos os sistemas do satélite, das baterias, dos painéis solares, toda a conversa com a carga útil, compactação, processamento de dados, telemetria para baixo, telecomando para cima, conversa com o computador, está tudo ali. Ou seja, é o cérebro, esse é o conceito. Além disso, por ser multimissão, ele consegue carregar diversas cargas e aguenta lançamentos em diversos lançadores. Ele tem o que a gente chama de envelope de vibração, que comporta a maior parte dos lançadores comerciais disponíveis no mercado, se não todos. Então isso é o conceito. O P250 significa que ela é uma plataforma multimissão da classe 250 quilos, ou uma plataforma multimissão da classe 100 quilos. Então ela tem 250 quilos e ela consegue carregar até 700, incluindo o peso dela. A P100, ela tem 100 quilos e consegue carregar até uns 250, 300 quilos.
A P30, ela tem 30 quilos e ela é da família PMM, ela tem o conceito PMM por trás e ela consegue carregar até ali uns 50, 60, 70 quilos, dependendo da missão. A P10, a mesma coisa, a mesma lógica. Então, esse é o conceito da plataforma multimissão. Pode-se dizer que essas variações são miniaturas da PMM. Exato. Vai diminuindo o tamanho e o volume do satélite. Exatamente. É porque o conceito foi desenvolvido com a palavra PMM, né? E foi desenvolvido com uma plataforma de 250 quilos. O que nós estamos fazendo agora é encolher a plataforma, seguindo o que o mercado está fazendo, o que o mundo dos satélites estão fazendo, o que os principais agências, os principais fabricantes estão fazendo. Então o INPE continua na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. E nós já estamos bastante avançados nessa questão. Estamos desenvolvendo. Então, para fechar, fazendo a conexão da PMM com aquilo que você perguntou antes, o ritmo. Nós propusemos lá atrás, quando eu assumi, se você olhar a minha proposta, quando eu me candidatei à direção, eu fiz um gráfico de risco versus custo. E tinha uma curva, alto risco com alto custo. É uma zona proibida. Ou seja, alto risco de dar errado, é onde ninguém quer botar dinheiro. E o INPE trabalhou nisso sua vida inteira. O que eu fiz foi trazer o INPE, se é alto risco, então que seja baixo custo. Então vamos reduzir, vamos botar na P100, vamos botar na P30. E é o que nós estamos fazendo, por exemplo, com o Biomessat, por isso nós estamos investindo nele. Porque imagina se eu conseguir fazer a revisita e o monitoramento da Amazônia com um satélite de 30 quilos. O custo cai. A indústria ganha com isso. Porque aí, como o risco é baixo, eu posso dizer para a indústria, desenvolva uma câmera. A IAB, a Associação das Indústrias Espaciais Brasileiras, está desejando isso com todas as suas forças. Se o risco é alto, então pera lá. Então vamos usar a P250, que eu já conheço mas é conhecida. Entendeu? Então você faz, vamos naquilo que eu já sei. Então você tira o INPE dessa zona perigosa e garante mais ainda o sucesso que o INPE tem tido. Você reduz o tempo de produção também e dá cadência, que é o que a indústria nacional precisa. E qual que é a diferença do Sabiamar, do Aqua e todas essas informações? O Aqua vai ser um outro satélite? Aqua 1, 2, 3? Aqua é uma missão, né? O satélite é o Amazônia 1B. Ele é o satélite. Todo satélite ele tem dois nomes, o nome do satélite e o nome da missão que ele carrega. Então o satélite Amazônia 1B, ele vai carregar 3 missões. Missão Aqua, missão Amazônia, missão Sabiamar. Então missão Aqua, ele vai ter um sensor adicional além do que o Amazônia 1 tem, que é um sensor de GNSS-R. Então ele vai medir por diferenciação, né, reflectrometria, padrões de água no solo, usando esse GNSS-R. Que é o reflexo do sinal do GPS no solo. Voltando para o espaço. Exato. Então o sistema GPS é o transmissor e o receptor fica no nosso satélite. A gente usando essa tecnologia, dominando ela, nós temos medições que são úteis para a determinação de águas, cursos d'águas. Essa questão do Nordeste, as pequenas lagos que somem e desaparecem, rios que são temporários, que somem e desaparecem. Tudo isso será parte desse satélite. Além disso, o monitoramento todas as barragens, represas, pode ser feito com esse satélite. E Sabiamar, por quê? Porque o Sabiamar, a missão Sabiamar, ela foi desenvolvida em parceria INPE, Brasil e Argentina, onde o INPE era o executor, o Sabiamar A da Argentina, Sabiamar B de Brasil. Então, o Sabiamar, ele tem essa ideia de monitorar as águas e a clorofila e a quantidade de águas cianofícias, né, através do monitoramento da clorofila na água. Então, nós estamos incluindo bandas específicas, análises de bandas específicas das imagens, comparando com a reflectometria, para trazer informação sobre a água marítima. Então, além das águas internas, que é a missão Aqua, a missão marítima é atendida pela missão Sabiamar B. E não quer dizer que a missão Aqua para aí. A missão Aqua vai além, como eu disse. Estando o ECORS no ar, funcionando a P100, Deus queira que o próximo diretor do INPE, né, brigue para que a P100 seja usada para continuar a missão Aqua, que é absolutamente essencial para a energia, para manter a vida, para a irrigação, para evitar que seja retirada mais água do que o necessário para as plantações.
para assoreamento de lagos e barragens de geração de energia elétrica, para deslizamento de solo, encharcamento de solo, e aí nós estamos falando de vida humana, algo absolutamente crucial. Então, atender também as outras unidades do Ministério. Então, aí o céu é o futuro. O que nós fizemos na nossa gestão foi reposicionar o INPE e colocar o INPE de volta nos trilhos. E agora nós temos condições, prestando serviço no LIT de forma adequada e de acordo com a legislação, atendendo o que diz o termo de ajuste de conduta, que finalmente está sendo atendido, né? Já em funcionamento com 6 ou 7 na verdade, e agora tem mais 8 para eu assinar assim que voltar, tipos de tipificação de serviços a ser prestados, e cada uma dessas é uma família de serviços que pode ser prestada lá dentro, retomando de forma mais organizada tudo isso, a utilização da instituição é cada vez maior, não há limites. Tá certo, quero agradecer bastante ao Clésio Dinardim por nos atender aqui no estande do INPE. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações sobre a SBPC. O estande só não sai daí. Como é que foi a experiência de entrar num traje de espacial? Você tinha interesse por isso antes? Então, eu acho muito interessante, assim, não é a minha área, mas eu achei incrível. Eu não sabia que eu ia encontrar isso aqui, na verdade. O que mais que você tem visto por aí e tem gostado? Então, eu tenho visto bastante coisa de agroecologia, oceano, circense também, que eu tô lá no stand da SBPC Jovem, então tem várias coisas, iniciativas da própria UFPR, é tudo muito bom aqui. Legal. Você tinha se interessado por tecnologia espacial alguma vez antes? Você sabia que você ia encontrar isso aqui? Não. Você gostou? Você acha bacana? Você tem interesse por isso? Gostei, achei bem bacana. Me interessa bastante essa área da astronomia. Você é estudante de medicina de qual ano? Do primeiro. Tem alguma outra pesquisa, alguma coisa legal que você tenha visto da sua área por aí? Sim, eu vi nos pôsteres uma pesquisa sobre sífilis, outra também sobre diabetes, bem interessante. O SINDCT, sindicato que representa os servidores públicos do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, participou da 75ª edição da SBPC como expositor. Para esta edição, o SINDCT montou um estande sobre a Amazônia com diversas atrações para conscientizar o público sobre a importância da preservação da floresta. Então, esse tema aqui, ele foi escolhido porque a gente tem hoje um debate muito grande e uma preocupação muito grande com as mudanças climáticas. E a questão da Amazônia, do desmatamento da Amazônia, ele tem a ver muito com essa questão, além de ter um problema seríssimo, que é uma perda da biodiversidade muito grande e uma perda subjetiva importante, que é a perda daquilo que a gente não sabe que pode extrair da floresta e que pode ser perdido simplesmente com o desmatamento de uma determinada área. Entre as atrações do estande estava o Metaverso da Amazônia, um passeio virtual pela floresta que encantou o público. Nós temos duas mídias, vamos dizer assim, uma é do metaverso e a outra com que a pessoa pode fazer uma inserção na floresta e em 360 graus ela pode
entre aspas, passear pela floresta. Isso daí é feito através dos óculos especiais e isso daí dá uma dimensão melhor para a pessoa do que é a floresta e de como é caminhar dentro dessa floresta e enxergar este bioma por dentro. As crianças que estiveram no estande também receberam revistas em quadrinhos com a temática da preservação da Amazônia contada de maneira lúdica. Este ano nós trouxemos um caricaturista de São José dos Campos, o Zeco, que fez a história em quadrinhos também sobre a Amazônia, e ele em tempo real está fazendo a caricatura das pessoas que visitam o nosso estande. A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, recebeu a caricatura dela e também experimentou o metaverso da Amazônia. Então a gente entende que a SBPC Jovem, é um espaço onde a gente pode mostrar para muitos jovens que até hoje não tiveram provavelmente a oportunidade de ir até a floresta, mostrar essa realidade, conversar sobre isso, para que os jovens comecem a pensar e ter mais informação sobre isso. É uma forma de a gente tentar contribuir para a conscientização da preservação da floresta com o desenvolvimento sustentável.